Gustavo tem que falar o nome dele, né, também. Sou Marco Rocha, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o site, e o tema dele é sobre as heurísticas de Nielsen, no caso. Aí, corta essa parte aí. Pera aí, mas é porque eu errei. Ele é um guia sobre as heurísticas de Nielsen. Tá, não, eu vou tentar ainda aqui, pessoal, pera aí. Para de rir, vai, tá vendo? Mas sabe o que é? Porque tem tanta gente lá embaixo. Não, pai, eu vou ficar mais velho ainda. Né? Pode deixar gravando aí. Não, e gravar aqui dentro da sai. Aí, achei, pai. Acho que se torna mais fácil pra ti, eu não querer ver. Mas tem que abaixar o som, né? Tá baixo. E o do computador? Também. Mas tá pegando, no caso, né? Tá. Começa introduzindo. Tá. Essa é a parte que eu trabalho. Eu vou começar introduzindo sobre as heurísticas de Nielsen. A minha equipe é eu, Marco Rocha, Samela Farias e Guilherme Alves do Vale. O intuito do site ele é um guia das heurísticas de Nielsen. Aqui em cima temos aqui a navbar, onde está mostrando o logo do site, está mostrando o início, o que são, 10 heurísticas, enfim, é só um protótipo. Embaixo tem uma pequena introdução de o que são as heurísticas de Nielsen. Logo depois tem as 10 heurísticas e também tem o chamado, né, para baixar, porque no caso não é é um protótipo, mas se for no ar vai ser tipo um aplicativo, aí a gente baixa o guia grátis sobre, né, aplicar. Aqui é onde fica o local para tirar as dúvidas, bota seu nome, seu e-mail e você deixa sua dúvida e envia. Mas aqui embaixo temos os contatos, ainda não tem nada, e foi isso. Se meu áudio tá saindo. Tá, não tá? Eu acho massa. Tu for terminou como? Eu falei só. Não, como tu terminou? Eu não falei que ia passar para ninguém. Alô, alô, testando, testando, testando. Boa tarde, eu sou o Guilherme. Como o Marco terminou falando recapitulando um pouco sobre o que são as
heurísticas de Nielsen, eu vou falar um pouco sobre as 10 delas. O que são as heurísticas de Nielsen e quais são elas? A primeira, que seria a visibilidade e status do sistema. A segunda, a correspondência entre o sistema e o mundo real. A terceira, o controle e liberdade do usuário. Temos a quarta, que é a consistência e padronização dos sistemas. Tem a quinta, que é a prevenção de erros, muito importante. O reconhecimento ao invés da memória. Também temos a sétima, que é a eficiência e flexibilidade de uso. A oitava, a estética e design minimalista. E a nona e a décima, a nona seria a recuperação de erros. E a 10, a ajuda e documentação. As heurísticas, elas são um conjunto de princípios de usabilidade usados para guiar o design de interface, tornando mais minimalista e fazendo que funcione como uma checklist, as 10. Elas são usadas para avaliar o sistema e sua interface de fácil e agradável de usar, fazendo com que ela seja mais minimalista aos olhos de quem a está vendo. E garantindo sempre que o usuário vai causar uma boa experiência ao usuário e uma boa experiência. Não, eu vou ficar aqui. E depois eu volto. Bom, e conforme meus colegas já explicaram, agora eu vou explicar um pouquinho da prática do site que foi explicado no início, ensinar como fazer no Figma. Vai acabar sendo um pequeno tutorial. Para isso, você já tem que estar com o Figma praticamente ter acessado o Figma alguma vez. Quando você entra no Figma, já fez sua conta, vai aparecer essa tela. Aqui tem muitos projetos, são alguns dos projetos que eu já tenho. Você vem em Design. Depois disso, aqui tem as ferramentas principais que você vai utilizar. Que é essa setinha, que você vai poder mover as coisas, aumentar o tamanho, diminuir. Os frames, que você vai poder escolher entre de telefone, tablet, desktop, entre outros. Algumas formas. Os pincéis, para inserir texto. E caso você esteja trabalhando em grupo ou queira anotar algum ponto específico, você pode fazer um comentário de tela. Para esse projeto aqui, eu vou usar esse frame de desktop. Já vem um tamanho padrão. Nele eu só vou mudar. Eu vou deixar o nome que tá por hora. E vou adicionar grid nele. Que são basicamente umas colunas que vão ajudar a gente a guiar os conteúdos da tela sem que esses conteúdos fiquem desalinhados. Vou vir aqui na grid, eu vou mudar para colunas. Eu vou colocar 14 colunas e uma margem de 20, mais ou menos. Dessa maneira. Vamos começar pelo início, logicamente. No caso, o navbar. Para o navbar, eu vou vir aqui pegar um quadrado. Vou deixar ele com a largura da tela.
do IME e vou mudar a altura dele para 80. Depois disso, eu vou alterar a cor dele, eu vou deixar ele preto, como vocês viram no protótipo que o Collins mostrou, ele está dessa cor. Bom, aqui eu já tenho as imagens prontas. Provavelmente vão ficar disponibilizadas no link da descrição. Eu vou inserir logo a logo. Você vem aqui onde fica as formas e inserir imagem ou Ctrl Shift K, o que você achar mais fácil. Eu vou jogar a logo aqui fora. Como podem ver, a logo ela não está em PNG. Isso é muito simples aqui no Figma, de você deixar em PNG. Basta você apertar no botão direito e vir plugins. Aqui você pode ver que eu já tenho alguns plugins, porque eu já uso. E eu vou usar esse Icons 8 Background Remove, que ele vai resumidamente remover o fundo da imagem, deixando ela bonitinha pronta para você utilizar ali. Ele demora um pouquinho a carregar, mas funciona muito bem. Enquanto isso, eu vou ajustando o tamanho certinho aqui para caber. Pronto, ele removeu o fundo. Vou dar mais uma diminuídazinha aqui. Aumentar um pouco o tamanho da tela para melhorar a visão que estamos fazendo. E localizar. Ele está com a impressão de estar por baixo da tela, por conta desses grids, mas assim que a gente terminar de montar a tela bonitinho, a gente já vai retirar ele. A gente vai poder ver a tela toda bonitinha. Caso você queira ir acompanhando, você vem lá onde você colocou e aperta nesse olhinho. Ele fez que você tenha uma noção melhor da tela. Logo em seguida, o nome do site, que é um texto. Se já estivesse na imagem, não precisava. Não precisava, mas vamos colocar. Lá estava em Exato. Eu vou ajustar ele conforme estava na imagem, que estava com a fonte. Vamos mudar logo a fonte dele, colocar ele como bold. Você seleciona e coloca como em negrito, no caso bold aqui. Selecionamos a fonte. Fica bem bonita. Aqui a gente ainda vai aumentar, deixar ela toda bonitinha, mudar a cor dela. E aqui nessa barra lateral, você muda a fonte, a cor, o estilo da fonte. Vamos deixar essa fonte com 36. Vamos personalizar, vamos deixar ela com 38, fica melhor. Nem tão grande, nem tão pequeno. Deixar ela um pouco mais alinhada aqui com a imagem. Vocês podem ver que quando a gente alinha, aparecem umas linhas na vertical e na horizontal. Isso é indicando que a nossa imagem está alinhada ali, conforme onde ela está se encaixando. Para essa cor, a gente vai utilizar o FE635. Eu estou utilizando isso porque eu estou com a luz anotada aqui. Já vai ficar da cor que a gente quer. Para o restante, aliás, no site, no protótipo inteiro, a gente vai usar essa fonte, mesmo que está aqui, que é Instrument Sans, a gente só vai alterar ela toda em letras garrafais, em letras menores, sem estar em negrito. Elas vão ser basicamente a base da nossa estrutura, que vai acompanhar o nosso protótipo inteiro. Que ainda no Davibar, vamos mostrar alguns links de início, o que são,
e as 10 heurísticas e 2 botões principais, além de um ícone de pesquisa. Para isso, basicamente, para esse protótipo, a gente não vai ficar instalando nada e nem tendo que baixar tanta imagem, mas lógico, em outros você pode fazer ao seu gosto. Aqui o que eu vou basicamente usar de imagem é a logo e mais uma imagem da parte inicial do site. O restante vai ser tudo plugin, no caso das extensões, e as ferramentas básicas aqui do Figma. Bom, vamos lá para o início. Como a gente tinha mudado ela, vamos mudar ela de novo. Vamos deixar ela aqui com 20 e semi-bold. Ficou uma boa essa parte aqui. Não fica em grande nem pequena. Uma coisa que me incomodou um pouco desse protótipo foi a parte do menu estar muito colada com os botões. Aqui vamos separar um pouquinho. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente já tem outra aqui. Vamos só alinhar com esse outro início, o texto, e vamos mudar o texto dele, que é o que são. Pronto. Aqui, para você, se você não quiser alinhar com o mouse, se tiver dificuldade, você pode ir com Shift e seta para a esquerda, direita, cima e embaixo. Você tem uma facilidade maior. E ainda vou mostrar outra forma que dá também para fazer o espaçamento desse menu, que eu acho que fica mais fácil. Porque o espaçamento de todos fica igual e você não tem que fazer manualmente. E esse último, as 10 heurísticas. A fotografia. Foi. Como eu disse, para alinhar aqui e ficar tudo com espaçamentos igual, a gente seleciona os 3 e vem aqui em cima, nesse mixer. Vou determinar um espaçamento de 25. Tá ótimo, 25. Vou puxar uns pouquinho mais para o centro. Se você estiver achando o tamanho da tela muito grande, gostaria de trabalhar com a tela menor, toda bonitinha, aqui nesse 100% você pode alterar. Eu vou deixar o meu em 80% para ter uma visão melhor. Aqui nessa página, nessa parte também, a gente vai ter 2 botões. O Baixe Nosso e-book e o de Falar com o Especialista para tirar dúvidas. Esses botões, eu vou fazer 2 quadrados, basicamente. Já vou mudando a cor deles. Aliás, eu vou arredondar os cantos, que é nesse corner radius aqui. Eu vou colocar de 50%, que vai deixar a bordinha dele toda arredondada. Eu vou logo dar um Ctrl D para fazer o outro quadrado, outro botão, aliás. Só que nesse botão eu vou esticar um pouquinho mais, porque o texto dele chega a ser maior. Pronto. Ah, não quero alterar manualmente o tamanho desses ícones. Você seleciona aqui nesse menu lateral em Dimensions, logo abaixo Layout. Você altera. Vou arredondar aqui para 210 amplos. Eu podia ter feito isso já de cara, mas agora eu vou adicionar logo as cores também. Essa aqui. Essa aí. Pronto. E desse também. Ah, tá muito escuro, não tá legível, mas acho que calma. Como eu disse, essas linhas dão a impressão que a cor tá muito diferente.
Para dar a impressão que é um botão, a gente vai aqui em efeitos, nesse effect, e adicionar. Aqui, assim que você coloca, o primeiro impressão que tem é no preto. Como a gente quer um botão clicável, que aparente ser clicável, vamos colocar um cor mais similar. No caso aqui, eu vou colocar branco e diminuir um pouco a opacidade dele, deixar a opacidade dele em 12. Desse outro, eu vou fazer da mesma forma. O effect branco com opacidade de 12. Esses detalhes, apesar de pequenos, eles fazem toda a diferença para o usuário, porque dá ele a entender que esses botões são clicáveis, não é uma coisa só de enfeite ali. Mas assim fica bonitinho também. Para o texto dele, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V também. E, de novo, mudando o texto. Como podem ver aqui, o texto ficou embaixo da tela, embaixo do primeiro botão. Botão direito, bring front ou trazer para frente. Já está aqui na frente. Como o botão de texto é um pouquinho maior, eu vou dar uma diminuída na letra, vou colocar ela em 18 e colocar ela como médium. Não, vou deixar como semi-bold. Aqui é o baixo do nosso e-book. Bom, eu vou aproveitar essa mesma coisa, dar um Ctrl D, que também põe exatamente igual. Vou ajustar um pouquinho, talvez aqui eu precise reduzir um pouquinho a letra, porque o texto dessa parte é maior. Aqui eu vou botar só fale com especialista, que eu acho que vai ficar visivelmente melhor. Porque esses botões, eles vão ser interativos, eles vão encaminhar o usuário para fazer uma rolagem para onde está esses campos. Sim, no Figma é possível fazer isso. Você deixa todo o protótipo interativo e quando você vai apresentar seu trabalho para um amigo, para um cliente, você mostra, não, ele funciona dessa forma. E a quais interações tem que ter, tudo bonitinho. Aqui as interações vão ser bem mais simples, mas vai ficar uma interação que você pode ver onde tem. Ainda no Navibar tem mais um componente. Como eu disse, eu não vou baixar da internet, eu vou acessar os plugins do próprio Figma, que são gratuitos. Nada que eu estou fazendo aqui é em um site pago, nada pago. É toda a versão gratuita do Figma. Caso você queira, você compra um pacote do Figma e trabalha nisso, mas até hoje eu só usei a parte gratuita do Figma. Para esse plugin aqui é o ipconfig, que vai abrir uma tabela de ícones e eu vou pesquisar. Aqui as pesquisas são mais em inglês, então search. Bom, vou pegar essa aqui. Ela vai vir bem pequena, só ajustar o tamanho, nada demais. Aqui também dá para ajustar o tamanho manualmente, você vendo. E aqui pela barra lateral. Quando você clica nesse botão, ela já ajusta a altura e a largura de acordo com como precisa. Aqui eu vou por 40. Vou aumentar um pouco para 25. Pronto.
Aqui eu estou basicamente controlando pelos botões de seta, shift e seta, para alinhar. Essa parte do navbar a gente terminou. Como poderão ver, o site é um pouquinho extenso. Não se preocupe, dá para a gente alterar esse tamanho sem ter que estar abrindo várias telas. Diferença. Como aqui é só uma landing page, não é tão interessante a gente mexer tanto no tamanho. Tem mais de uma tela. Entre de novo na tela. Vamos para o conteúdo da landing page. Aqui na nossa landing page, a gente tem um pequeno texto introdutório, que eu também vou aproveitar essa letra. Só que eu vou dar uma leve aumentada nela. E vou mudar a cor, logicamente. Ah, o texto ficou quebrado. Só vim aqui e ajustar ele. Quem já usou o Canva talvez tenha familiar com uma certa facilidade de utilizar o filme. A gente ajusta aqui também a altura para ficar mais coerente. E a cor que vai ser o preto mesmo com o na cor. Logo embaixo tem um texto, que eu vou tomar o Ctrl D. Nessa parte aqui, eu vou basicamente deixar no tamanho 24. E em vez de bold, eu vou deixar como medium. Aqui dá para deixar até em 22. Fica um tamanho bom também. Eu vou pegar o texto já colado, por ser um texto um pouquinho mais, apesar de pequeno, extenso também. Pronto. Vou dar uma ajustada aqui. E vou descer um pouquinho esse texto, que está muito colado com o título. Ainda nessa parte aqui, a gente vai ter um botão. Novamente, eu vou pegar um quadrado. Vou deixar ele aqui com 102. Diferença pouca. E aqui eu vou deixar com 230. Caso necessário, eu aumento um pouco. Do bordo de 50 novamente, para ficar mais coerente. Aqui eu vou dar só um Windows V, pegar uma coisa que já tem pronto. E vou trazendo esse texto para cá. Eu vou dar uma diminuída nesse texto também. Esse texto aqui eu vou deixar no tamanho de 22 também. E vou deixar ele branco. Como eu disse, vai haver a necessidade de dar uma leve aumentada aqui nesse botão. E alinhar aqui o texto. Nesse botão também vai ter aquele efeito para o usuário compreender que é um botão clicável. E eu vim aqui colocar mesmo todo o título. O texto, como sempre, ficou para baixo do botão. Vamos trazer ele para frente. No caso, ele não ficou para baixo. Apenas a opacidade dele estava baixa. Vamos colocar em 100%. Alinha de novo. Pronto, aqui você pode ver que apareceu uma linha dizendo que está basicamente centralizado. Vai ficar assim depois que centraliza certinho.
Como eu disse, outro efeito aqui para dizer que é um botão clicável. Mas esse efeito eu vou deixar como ele realmente é. Ah, mas ficou pouco conteúdo na tela, a tela ainda está vazia. Vamos ajustar o texto, que eu também deixei pequeno. Um pouco desalinhado. Vamos arredondar essa fonte para ter. E aqui na lateral vai ter uma imagem. Assim como a da logo, a imagem que eu tenho, ela tá com fundo branco. Aqui eu poderia deixar tranquilamente. Mas para ficar uma coisa mais bonitinha, eu vou remover o fundo, caso eu queira. Depois, caso necessário, abrir mudar a cor da tela, o fundo de tela. Aqui eu também vou abrir ela fora do protótipo. E vou alinhar aqui. Botão direito, pluginhos. E esse plugin aqui de remover o fundo da tela. Ah, mas eu não entendo inglês nem nada. Não tenho muita familiaridade. Você pode ir aqui nesses 3 pontinhos em traduzir. Então, a tela vai ficar traduzida. E tu não vai ter tanta dificuldade. O Figma vai ficar todo em português. Pelo menos aqui de acordo com o texto. Ah, vai ficar igual a demonstrada? Igual nunca fica. Sempre tem algumas alterações. A gente vai fazer o mais próximo possível. Aqui eu também vou mudar para o tamanho 24. Estico um pouquinho o texto. Pronto. Essa parte está praticamente pronta. Como você pode ver, essas linhas acabam ajudando bastante a gente para não ficar um site desalinhado, tão desalinhado. Ah, quero ver como ele está ficando no computador. Só você vir aqui em Present. Só um instante. Pronto. Aqui nessa parte você tem uma visão melhor. Ah, tô sentindo que tá desalinhado, quero ver da visão do usuário. Aqui você tem uma visão de como seu site está ficando. Eu vou deixar essa parte aberta enquanto a gente está fazendo. E vamos agora voltar para as demais partes do protótipo. Vamos continuar. Pronto. Aqui no nosso protótipo agora, a gente vai ter uma parte que explica o que são as heuristias de Nielsen, bem resumida. Como o nosso site é basicamente um site de compra de cursos das heuristias de Nielsen, para designers que estão interessados na área, vamos escrever o que são essas heurísticas de uma forma prática para uma melhor compreensão deles. De novo, você pode ajustar bonitinho, como já esse padrão de desktop já é padrão, você pode pegar já o height dele, no caso a largura, e já botar bonitinho sem ter que estar fazendo manualmente, como eu estou fazendo agora. De altura dele, para ficar bonitinho, vamos deixar em 315. Pronto. Já vou mudando a cor dele. Vou baixar ele aqui um pouquinho. Como nesse caso a gente tem nenhum botão, uma ênfase ao conteúdo presente na tela. Pronto. Eu vou reaproveitar as fontes do texto, mudando as cores do texto. Ctrl D e traz o texto para cima novamente. Estica um pouquinho. Vou pegar o texto aqui já pronto, para a gente não perder tanto tempo. Não sei se no protótipo anterior ficou tão visível, mas nessa fonte aqui, eu também coloquei
Chama um pouco mais de atenção, fica mais visível. Eu vou selecionar o efeito que eu estou falando. Só vim F. Aqui no lugar de cola, em vez de colocar branco, eu vou colocar um laranja, só que eu vou subir um pouquinho o tom dele. Ah, não mudou muita coisa visualmente, mas ficou mais confortável ao olhar. Aqui do texto, bastante do texto também da mesma forma, vou trazer ele para frente e deixar o texto branco. Aqui vou mudar a cor do texto também, deixar o texto branco. E nessa parte eu vou colocar nenhum efeito. Vou também pegar o texto, que é um pouquinho maior. Aqui a gente está falando das 10 heurísticas, então vou só mudar esse 7. E vou manter o tamanho dessa fonte também. O texto fugiu um pouco da tela, mas vamos conseguir. Ajusta também aqui o tamanho. Eu tinha deixado um pouco grande demais. Ficou com um tamanho bom. Como eu acredito, a gente vai ter mais conteúdo e visivelmente não vai caber tudo isso na tela. Aqui eu só vou baixar um pouquinho de novo o conteúdo desse texto. E vamos aumentar essa tela. É só você vir aqui no tem nome, a tela já fica selecionada toda e você aumenta o tamanho que você quer. Aqui eu vou aumentando aos pouquinhos para a gente ir fazendo o nosso sistema por parte. Aqui eu também usei. Eu vou pegar de novo esse título para as fontes ficarem todas padronizadas. Como eu só estou usando uma fonte, não tem necessidade de eu estar mudando de tamanho. Como esses títulos, cada um tem sua parte, não tem necessidade de tanta mudança, no caso. Ctrl D, a gente baixa também de novo. Aqui não vai haver a necessidade da gente trazer texto para frente. Aqui vai ser a descrição das heurísticas, no caso. Na imagem que o colega apresentou, se vocês verem, tem uma imagem toda bonitinha. Ela, eu já removi o fundo, eu já achei ela sem fundo. Só um PNG. E removi o texto, porque o texto estava com má qualidade. E a gente vai colocar aqui o texto nessa imagem. O texto é alguns componentes. Aqui também dá para editar a imagem. Se você precisa fazer card de usuário, um card de, por exemplo, feedbacks que você quer botar dos seus usuários e quer ter tipo uma fotinha lá, você pode botar assim, precisar estar embaixo de imagens ali, baixando imagens só para aquela parte pequena, você consegue daqui também. Aqui no caso a gente não precisou. Novamente eu vou pegar aqui uma imagem. Vou abrir ela fora da tela, porque ela vai ficar grande.
Vamos alinhar agora. Aqui você pode diminuir, aumentar. Ah, minha imagem é muito grande, eu só quero uma parte específica dela, mas eu não tô com tempo de fazer uma grande edição nela. Você vem aqui em Image, no lugar de Show você vai colocar Crop. Vai abrir essas setinhas. Ah, vai cortar a imagem? Vai ficar cortada, mas na parte que você quer. Caso você queira só uma redução de tamanho, que nem eu tô fazendo agora. Até para ficar mais fácil de alinhar. Aquela conferida, se tá tudo alinhado. Pronto. Aqui agora a gente vai inserir os textos. Eu não vou inserir diretamente os textos agora, porque lá embaixo tem umas bolinhas com numerações. Isso eu fiz manualmente. Se eu quisesse, se eu tivesse achado a imagem com uma qualidade um pouco melhor, mais condizente com o nosso site, nosso protótipo, já viria com isso, mas vamos fazer aqui manualmente. É uma forma de ver como trabalha no Figma. Para mim, dos ícones mais difíceis de alinhar é o círculo, porque manualmente nunca fica perfeitinho. Então aqui eu vou deixar ele com altura de largura de 40 e vou trazer aqui, eu vou aumentar a tela, como é um componentinho bem pequeno, creio que fica bem melhor se trabalhar com ele. Colocar com ele. Aqui, para facilitar, eu vou dar só um Ctrl D. Eu vou fazer esse primeiro e nos demais eu dou um Ctrl D. Aqui é a numeração. Como nas outras. Eu também vou mudar a cor para ficar legível para o usuário. Perdemos por um instante o... Aqui no lugar do Effect, eu vou colocar um Stroke, que é basicamente o contorno. Assim como naquele carro laranja, eu vou aumentar um pouquinho a cor, para que ele fique melhor, né? Agora a gente vai alinhar ele. De novo, o texto ficou por baixo do... A gente trazendo o texto para cima de novo. Aqui, como a imagem está por baixo, eu vou selecionar aqui nesse menu lateral. Para selecionar mais de uma shift, você vem com o mouse aqui em cima. Eu vou dar um Ctrl V para agrupar, não ter risco de quando a gente estiver mexendo um ir para um lado e outro para o outro. Eu vou dar um Ctrl D. E vou trazendo, deixando mais alinhado que eu conseguir com o restante da tela. Quando você dá o Ctrl D, ele já vai ficando praticamente alinhado. Depois a gente alinha certinho. Outro Ctrl D. E vou trazer para baixo. Sempre deixando com distância do ícone. Aqui eu vou logo deixando ele mais centralizado que eu consegui, de acordo com o ícone da foto. Porque isso aqui também vai servir de guia para os demais que ficar embaixo, nessa parte aqui. Ctrl novamente, Shift, ele já vai se alinhando, praticamente automático. Então, o trabalho que a gente vai ter aqui, basicamente, além desse alinhar, vai ser de trocar esses números.
coisa que também não é difícil. Essa parte eu tô alinhando ele manualmente, porque eu tô achando mais simples. Aí você pode alinhar da maneira que você preferir. Pelo teclado ou pelo mouse. Seleciona e muda. Não tem campo mistério. Ampliar a tela de novo para a gente mexer com mais facilidade. E alinha. Não por 100%, mas no momento não tem tanta importância. Agora vamos para o texto presente nessa parte. Como nos anteriores, eu vou reaproveitar os textos. Ctrl D. No caso, esse texto aqui. Ctrl D. Eu vou tirar ele da tela para ficar mais fácil de arrumar. Como já apareceu menos texto. Pelo amor de Deus, quem tiver editando isso aqui, corta essa parte. Bom, vou ampliar aqui. E vou aproveitar o texto dessa página. Vou ajustar o tamanho desse negócio. Ctrl D. Vou mudar a cor, que o texto está branco. Antes que perca novamente. Pronto. E já vou. Essa imagem, eu vou deixar ela como se ela não estivesse presente na tela, por enquanto. Pronto. Era só para conseguir pegar a parte do texto, sim. Deixando essa parte da imagem como se ela não estivesse, a gente consegue mexer no texto sem que mexa na imagem, já que o texto vai estar praticamente sobrepondo ela. O texto presente nela, escrevendo as 10 listas, no caso. Aqui, de novo, a gente ajusta o tamanho. E eu vou deixar o texto centralizado, que você vem aqui em Alignment. Sempre tomando cuidado para não sobrepor a imagem. Aqui, como os outros textos, vou dar um Ctrl D e alinhar ele aqui.
aqui conforme. Depois a gente vai mudando os textos e alinhando. Eu vou pegar logo os textos que estão numa página para facilitar e agilizar. Só vou selecionar e dar um Ctrl C nessas partes. Vou deixar a imagem como se ela não estivesse na tela novamente, só para conseguir mudar o texto. Aqui para facilitar, só dei um Windows V, deixei ele ativado. Aqui botou um Ctrl A. Uma pequena confusão com os textos. Agora a gente vai alinhar os textos para não ficar desconfortável para o usuário visualizar. A gente estiliza de novo a imagem, ver se está tudo certo. Se quiser mudar a fonte, deixa em negrito. Aqui eu vou deixar da maneira que está, para a imagem não já ficar mais poluída. Vou meio que sumir com a imagem novamente para adicionar o texto nessa parte de baixo. Mas antes disso, bom, antes de continuar, eu vou aumentar um pouco a tela. Já para as próximas coisas que a gente vai fazer. Talvez eu tenha aumentado demais, mas se tiver sido demais, a gente ajeita depois. Ctrl D, em vez de ir para a lateral, eu só vou descer o texto. Dar Ctrl D nessa forma que a gente fez e continuar com Ctrl D. Tentar alinhar o Ctrl D.
Nem sempre o texto vai ficar alinhado de primeira, ou um ícone que você dá Ctrl D, e é importante você vir alinhando ele novamente depois. Depois que a gente terminar essa parte, a gente vai agrupar para deixar o mais centralizado possível na tela. Eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas aqui é possível ver que o espaço da esquerda está diferente do da direita. Isso está muito perceptível. Por isso que eu coloquei essas linhas. Agora eu vou pegar os textos dessa parte de baixo. Pronto. Vamos começar a mudar esses textos. Vamos ver. Aqui da parte de recuperação de erros. Novamente. Aqui é o reconhecimento de memorização. Lá. Texto sobre. Vamos ativar a imagem novamente. Como havia dito, vamos dar um Ctrl G para alinhar tudo bonitinho. Ah, não estou conseguindo alinhar no Ctrl G. Botão direito, Group Selection. Ou seleção de grupos. Pronto, agora está o mais alinhado possível a tela. Na próxima parte, a gente vai ter a parte em que, tecnicamente, o usuário vai poder baixar o nosso e-book. Assim como na descrição, a gente vai abrir mais um quadrado grande, só que dessa vez na cor azul. Assim como no outro, vai ter aqueles detalhes que a gente já estávamos fazendo. Eu vou deixar o tamanho dele por hora assim. Novamente, Ctrl D. O texto desse chega a ser um pouquinho menor do que o do anterior. Apertei o botão errado. O conteúdo da página sumiu, mas nada aqui. Vamos ajeitar esse drop da shadow dele, que tá laranja, vamos deixar azul, um azul um pouco mais escuro. Pronto. Vai ser. Vou pegar o texto dessa parte já. Vamos deixar o texto selecionado, colocar logo ele aqui. Esse aqui, como vai ter um grande botão que vai chamar muita atenção, o texto, eu vou deixar o texto dessa parte mais alinhado à minha direita. Já para aproveitando aqui, baixar um pouquinho, volto lá em cima, pego aqui,
Vamos baixar. Pela resolução como um pouco mais chamativo, eu vou deixar esse texto como símbolos. O texto dessa parte também é menor. Eu acho que fica um pouco mais alinhado. E dá uma visibilidade menor para o usuário. Por que não tem ênfase nessa parte? Se o usuário não consegue ver, seu site se torna um site que ele vai evitar de acessar, ele vai dar preferência a outros. Isso eu falo tanto de site como de aplicativos. A experiência do usuário conta muito no quanto de acesso seu site tem. Nessa parte, eu vou deixar o texto em 32. Esse aqui, para não aumentar tanto, só ficar mais condizente. Eu vou deixar em 26. Vou pegar um pouquinho mais aqui. E vamos fazer um grande botão para o usuário, em teoria, conseguir baixar o nosso e-book. Assim como no outro. Uma borda de 50. Eu vou diminuir aqui para 115. E aqui para 540. Ficou grande, já tá demais. Aqui, Ctrl D. Já vou trazendo o texto para cá. Eu vou logo alinhar esse texto. O botão ficou grande demais, agora a gente alinha. Vou logo deixar ele da cor que ele é para ser, para ficar melhor de visualizar onde o texto está. Ele vai ser um tom amarelo, mais amarelado. Pronto. Vou também já ajustar essa parte do texto, esse drop shadow. Agora chegamos no amarelo, que está no site apresentado no início desse vídeo. Como nos outros drop shadows. Agora sim, a gente está mexendo no drop shadow. Escurece um pouquinho o texto. Vou deixar ele mais alinhadinho, bonitinho. E nessa parte também, um drop shadow, para o usuário entender que ele tem que clicar nessa parte. Diminui, ver como é que tá ficando. E a gente consegue diminuir um pouquinho a altura, vamos deixar em 100, para ficar mais alinhadinho. O texto ficou desalinhado, vamos alinhar. Ficou sobrando muito espaço, vamos reduzir um pouquinho, porque realmente ficou muito grande. E vamos subir um pouquinho esse texto. Pronto. Chegando à penúltima parte, que é a nossa parte de ajuda. É essencial. Certo que nem todo site precisa ter, mas é essencial que eles tenham uma parte de ajuda. Para o usuário tirar dúvida, em caso de necessidade de falar com um atendente ali online, mesmo que seja um chatbot, ele conseguir falar, pressionar a necessidade dele.
Nessa parte, eu vou basicamente copiar e colar o texto que tá. Vou reaproveitar como das outras. Já disse algumas vezes. Vamos aumentar bastante a página. Pensei que tinha aumentado demais da última vez, mas nos faltou. Pronto. Eu já vou pegar daqui mesmo, porque tá do mesmo tamanho. Vou diminuir um pouquinho. E deixar a fonte preta. Ah, não gostei do Drop Shadow. No caso aqui, nessa parte a gente não vai usar. Só vim aqui nessa parte. Desse menos. Vou mudar a cor da letra. E deixar ela em 30 por mais demais. Aqui vamos deixar claro para o nosso usuário que é uma parte para ele se sentir à vontade para tirar uma dúvida. Eu estou pegando o texto que vai nessa parte. Pronto. Dessa parte aqui também eu vou dar um Ctrl D e baixar. E baixando aqui. E vou logo mudar para ver o que é que a gente tem de texto aqui. Pronto. Ctrl A. Vamos trocar pelo texto dessa parte. Ou aqui. Então vamos usar logo esse que está aqui. Acabou, tá vendo um equívoco. Então, vamos deixar tão separado. E esse, por ser um conteúdo que precisa ficar claro para o usuário, eu não vou especificar um espaço. Eu vou deixar ele aqui no lugar que ele está, para o usuário se situar aqui. Realmente ele está na parte que ele pode sentir a vontade para tirar uma dúvida. Vamos deixar claro isso. Um quadrado aqui. Para não ficar uma coisa tão séria, tão quadrada, eu vou botar 30 de borda. Vou alterar a cor que eu quero. E aqui eu meio que vou abrir subquadrados. Sobre retângulos, no caso. Não vou deixar esses retângulos pegar toda a extensão. Eu também vou colocar uma borda nele, de 20, um pouco menor. E o campo de texto vai ser um pouco mais escuro do que a parte desse quadrado. Nessa parte também eu vou colocar um drop shadow. Assim como nessa aqui. Não é clicável, mas deixa mais interessante, digamos assim. Eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa cor. E vou escurecer um pouquinho mais, só para o usuário realmente entender que é um campo um pouco mais a parte. Para não ter que ficar fazendo manualmente Ctrl D, vamos baixando aqui. E no último, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai ser um pouco maior que os anteriores. Nesse aqui também, falta um pouco de espaço para o botão de enviar. Para o botão não ficar tão distante do restante, eu vou aproveitar a altura aqui. E só vou ajustar a largura. Pronto. Também vou deixar uma cor visível ao usuário. Pronto. Agora vamos adicionar o texto dessa página, dessa parte, aliás. Vou pegar esse aqui, Ctrl D, vamos baixando aqui. Trazer esse texto para frente. Vou logo mudar o conteúdo dele. E a cor que vai nele. Eu vou fazer logo essa parte de novo, porque a gente vai reaproveitar o restante.
no restante dessa página. Então, eu vou baixar um pouquinho. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou selecionar esse texto. Vou deixar em 45 a opacidade. E vou tirar de bold. Vou deixar como sem bold. Não é uma diferença tão grande, mas ajuda bastante. Pronto. Vou dar outro Ctrl D aqui, para ser o campo de e-mail. E outro Ctrl E para o usuário poder tirar sua dúvida ou escrever uma mensagem, simplesmente. Concluindo essa parte, o usuário aqui nesse caso escolheu o melhor e-mail. Pronto. Só para situar o usuário. E outro Ctrl D. Ctrl D para o usuário poder escrever sua mensagem. Também vou aproveitar essa parte do nome para fazer o nome do nosso botão envie, para o usuário poder enviar sua dúvida ou mensagem. Nele eu só vou dar uma aumentadinha na fonte para enfatizar. Pronto. Enquanto que já ficou alinhado. Agora a gente vai para a última parte do nosso site, que é o rodapé. O rodapé não vai ter tanta coisa, vai ser coisa simples. No site que a gente pode ver, tem alguns contatos, as redes sociais, a logo do site, novamente, assim como no início. Nessa parte aqui, eu vou alinhar aqui pela lateral e só vou ajustar aqui manualmente. Vou deixar ela da mesma cor do Navibar. Não chega a ser um preto, preto mesmo. Para mim não ter que importar, remover o fundo da imagem de novo, eu vou pegar a imagem da logo, que a gente já tem aqui, e vou baixar ela até onde ela vai ficar no nosso rodapé. Vamos logo trazer ela para frente, para a gente ver onde ela vai ficando, bonitinho. Vou deixar ela mais centralizada aqui. Vou aproveitar essa parte aqui para fazer o nome de contatos. Já vamos colocando aqui. Pronto.
Aqui eu também já vou aproveitar, mas eu vou mudar. Eu não vou deixar em bold. Eu vou remover esse bold e jogar um pouquinho mais pro canto, vocês vão entender. Vai ser basicamente essa parte para a gente poder colocar o e-mail. Esse e-mail, logicamente, fictício. Só para exemplificar como ficaria a parte de contatos do e-mail. Tudo bonitinho. Nessa, eu não vou deixar em bold. E eu vou mudar o tamanho da frente para 28. Ele fica grande, teoricamente, mas para ficar visível para o usuário. Controle essa parte, porque aqui a gente também vai colar os telefones, os contatos numéricos. Vocês vão ver algumas coisas repetindo, mas vai ficar desalinhado. Não vai, porque a gente vai colocar de novo ícones pelos plugins do Figma, ou pelas extensões, como vocês preferirem falar. Eu quero um ícone de tal aplicativo, tipo do Instagram. Tem colorido, tem todo bonitinho. Aqui primeiro é do e-mail. Vamos procurar aqui. Pode ser esse aqui. Ainda não vou colocar ali. Aqui é do telefone. Também só vou colocar aqui. E eu vou pegar o WhatsApp também nessa parte. Aliás, eu vou pegar logo os que a gente vai usar até o final desse protótipo. No caso, será do Instagram. Vai ser o do Instagram. Do YouTube. E o do Twitter. Em digitação, às vezes impede que a gente encontre o que a gente quer. Vamos pegar a logo atual dessa rede social. Pronto, agora a gente vai alinhar. Pronto, eu vou logo ajustar aqui o tamanho, eu vou deixar primeiramente 40. Eu vou pelos botões de teclado, muito mais simples. Eu só seleciono e vou levando até o local devido, de onde eles ficam. Esse aqui eu esqueci de alinhar antes de trazer para cá. Vou colocar as 40, para ver. Foi demais. 2.400 já é muito. Esse aqui também eu já vou alinhar, para não esquecer. Como é um pouco maior, eu vou deixar ele com 35. Ctrl Z, alguma coisa mudou aqui. Vou colocar 40 nele. Deu certo agora. Eu achei muito grande, achei muito pequeno. Não sei, você pode ajustar conforme ficar melhor, mas aqui a gente está seguindo aquele que já estava. Aqui eu vou ajustar todos para 38, que realmente no meu ficou grande demais para o local onde eles estão. Todos os ícones vão ficar com tamanho igual? Não.
porque cada ícone tem sua particularidade, tem uma forma. A do YouTube é muito diferente da do Instagram, do Twitter, mas vão ficar todos ótimos conforme estão. Aqui eu tenho o documento. Esse aqui eu também já vou alinhar. Eu vou deixar ele com 40, primeiramente. Ah, o meu deu esse mesmo erro do seu. É só vir aqui nesse layer, nesse menu lateral, dá certo. Você seleciona tudo. Aqui eu ponho aos poucos, para não ficar tão grande. Aqui as redes sociais. Eu vou deixar ela alinhada aqui com a parte do meio. Então, aqui eu vou pôr 15 também. Eu tenho 4, para não ficar muito mais do que o do YouTube. Apesar de que já fica o tipo da lua. E também, mas eu acho que eu vou precisar reduzir essa. Ah, não ficou muito alinhado. Dificilmente fica, se forem logos muito diferentes, com estéticas muito diferentes, ficam tão alinhadinhas. Só você expor elas de uma forma que fique mais preferível. Vou trazer elas um pouco mais para o centro. Isso é basicamente isso, o nosso tutorial. Eu vou tirar aqui para vocês verem como é que fica sem o grid. A gente fez tudo isso utilizando o grid para deixar mais alinhado. Aqui está finalizado o nosso protótipo. Se desejar, pode colocar animação. Eu vou colocar só nesses dois botões, que é para vir para as páginas desejadas, mas é basicamente isso, nosso protótipo. Para colocar as animações, você vem no prototype, vai aparecer essas bolinhas com mais. Você vem trazendo a setinha, para onde você deseja. No caso dessa parte, é aqui, dessa azul. Essa outra é da parte de ajuda que a gente acabou de fazer. Eu vou colocar aqui para o Chico, já vem para essa parte. Aqui é do início, para vir para cá, do que são, para direcionar o usuário para essa parte. E das 10 heurísticas para essa parte. Não tem muito segredo. Essa parte só se torna complicada quando é um projeto muito maior, muito mais detalhado, mas é basicamente isso. Prototipação. Vou mostrar vocês como fica na prática essa prototipação. Aqui é só, caso não carregue diretamente, é só elas realmente ficaram por fora. É só você organizar e colocar todas aqui dentro. Mas é basicamente isso. Vou recarregar a página.
Já foi. Só isso aqui. Obrigada pela atenção. E é isso.